História real da vovó. O terrível segredo que abalou a família após a morte da mãe. O sol mal começava a se pôr na pequena cidade cercada por montanhas e florestas densas, quando Laura, de 20 e poucos anos, subiu as escadas rangentes do velho casarão. A casa que outrora foi seu lar, agora parecia mais um labirinto de memórias e sombras após a morte repentina de sua mãe. Com as paredes cobertas de retratos de sorrisos que já não existiam, Laura sentia um aperto no peito. Uma dor imensa a acompanhava a cada passo, mas algo a puxava para o sótão, como um sussurro profundo nos recantos escuros de sua mente. O cheiro de mofo lhes deu as boas-vindas assim que ela empurrou a porta pesada. A luz fraca mal iluminava o ambiente cheio de dizem, coisas antigas. Foi então que, entre caixas empoeiradas e objetos esquecidos, Laura viu um diário desgastado. Ele estava envolto em poeira, mas quando tocou, um calafrio percorreu sua espinha. O que é isso? Pensou, enquanto seus dedos. Ao abrir o diário, as páginas pareciam vibrar como se conteiam segredos eternos. O que leu a fez gelar. Sua avó, uma mulher forte e respeitada na cidade, havia feito um pacto obscuro em sua juventude. Palavras como prosperidade e sacrifício saltavam na leitura frenética, e a cada frase um peso maior se acumulava em seu coração. Laura não tinha certeza do que aquele pacto realmente significava, mas a sensação de que sua família estava presa em algo maligno a arrepiava. Isso era mais que uma história, era o eco de uma maldição que ainda assombrava os vivos. Estranhos acontecimentos começaram a acontecer naquela casa, como objetos que mudavam de lugar e sussurros que rompem o silêncio da noite. Certa vez, ao escovar os dentes, Laura ouviu um grito distante, mas quando correu até o quarto, viu apenas a solidão da casa. O terror começou a crescer. Ela se viu presa numa rede de mistério e dor, determinada a descobrir a verdade que sua família ocultava. Seu irmão mais velho, Tom. E assim, o conflito entre eles intensificou-se. Era um jogo de gato e rato, onde cada um se agarrava à sua própria verdade. E quando finalmente decidiu revelar as descobertas do diário, a tensão atingiu um ápice. Com um olhar sombrio, Fernando deixou escapar que ele também guardava um segredo. Um que poderia mudar tudo e arrastá-los ainda mais para o abismo. Enquanto os dias passavam, a atmosfera na casa ficava cada vez mais pesada. Laura desconfiava que a alma de sua avó ainda vagava ali, presa entre os mundos, como se estivesse esperando por justiça ou redenção. Mas de que lado ela estaria? Libertação ou prisão? A cada passo que Laura dava em direção à verdade, era como se a maldição se tornasse mais real. O que acontece quando se confronta o passado? O preço seria alto e, com certeza, teria consequências. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer
cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O peso na atmosfera estava insuportável. Laura sentia que a cada revelação, a sombra da verdade se tornava mais densa. O olhar de Fernando, antes decidido, agora era um labirinto de emoções confusas. Laura, você tem que entender. Ele começou, mas foi interrompido por um barulho estrondoso originado do sótão. O som de madeira se quebrando fez o coração de Laura disparar. Sem pensar, ela correu em direção à escada, o medo a guiando como uma sombra. Quando chegou ao sótão, o ar estava gelado e a luz quase inexistente. As caixas pareciam ter dançado sozinhas. Mas havia algo mais. Um brilho vindo do diário, agora aberto em uma página que nunca havia visto. Laura se aproximou e o que leu fez seu estômago revirar. Era um relato da avó sobre um ritual que devia ser realizado à meia-noite de uma noite específica, e uma frase se destacava: "A verdade não deve ser revelada ou nós pagaremos o preço." Uma geladeira súbita a envolveu, como se a própria casa estivesse a advertindo. O que significava aquilo? Por que sua avó alertava com tanta veemência? Antes que pudesse processar, ela ouviu um sussurro, claro e distinto. Laura. Sua voz era uma mistura de dor e súplica. Ela virou-se, mas a casa estava em silêncio. Era apenas sua mente, ou não? Fernando a alcançou, sua expressão pálida. Isso não está certo, Laura. Não devia ter lido isso. Seu tom aterrorizado a fez hesitar. Mas antes que pudesse responder, a porta do sótão bateu violentamente, como se uma tempestade houvesse se instalado ali. Com o coração acelerado, eles se viraram para a entrada e uma figura se destacou. Envolta na escuridão. Era uma mulher, mas não uma qualquer. Era a avó, ou o que parecia ser ela, com um olhar perdido e um sorriso perturbado. Laura teve certeza de que estava sonhando. Vovó? Disse, com a voz trêmula. A figura deslizou para mais perto, e um rancor estranho parecia envolver sua essência. Não era o calor que lembrava os velhos dias de amor familiar. Era frio, intenso. Vocês não deveriam estar aqui. A voz era familiar e ao mesmo tempo estranha, como se ecoasse de muito longe. O segredo você não pode saber. Laura olhou para Fernando, vê-lo tão aterrorizado como ela. Havia um grito preso em sua garganta, uma tempestade de emoções. Pacto? O que você fez, vovó? O arrependimento e a raiva pulsavam em seu interior, mas a imagem da avó começou a se distorcer. Um feixe de luz lampejou e, um instante, a mulher estava lá e no outro era como se um espelho tivesse se quebrado, revelando uma verdade ainda mais horrível. Eu sou a culpa, disse a figura, e um grito silencioso preencheu o sótão. A imagem desintegrou-se em sombras que dançavam no ar. Fernando balançou a cabeça, os olhos arregalados. Laura, precisamos sair daqui. E antes que eles pudessem se mover, o chão pareceu tremer. O diário começou a brilhar intensamente, projetando luzes, ondas de poder que iluminavam a sala. Era como se a casa estivesse viva, reagindo a cada pulso de emoção. Com o som de um vidro quebrando, algo caiu de uma das prateleiras. Laura olhou e viu uma pequena caixa aberta, revelando um colar antigo, brilhando como se chamasse. Algo dentro dela a impulsionava a pegá-lo. O que era aquilo? E qual era o seu papel nesse caos? A sala era um turbilhão de ruídos, luzes e sombras.
Laura e Fernando estavam presos no centro de uma tempestade emocional e sobrenatural, sem saber qual seria o próximo movimento daquele jogo desesperador. O que a avó realmente significava quando falou sobre o preço a ser pago? O que realmente significava ser parte dessa linhagem? Vamos sair dessa casa! Fernando gritou, enquanto as luzes dançavam frenéticas. Mas a pergunta permanecia, ecoando na mente de Laura. E se aquele colar fosse a chave que poderia mudar tudo? O que eles realmente revelariam se mergulhassem fundo naquela escuridão? A casa parecia vibrar ao som de sua dúvida. A verdade estava mais próxima do que imaginavam. Mas para que lado essa revelação os levaria? E a sombra que esperava por justiça? Onde estaria? Cada respiração, a casa prometia que nada seria como antes e que o pesadelo estava apenas começando. O ar estava carregado de tensão. Laura e Fernando estavam em pé, o olhar fixo no diário que brilhava intensamente. Laura sentiu o coração acelerar. A figura de sua avó, que parecia tão... O chão vibrava sob seus pés. O diário estava coçando como um coração e, de repente, uma onda de energia os atingiu. Laura viu as paredes da casa torcerem-se, como se a estrutura estivesse reclamando pelos segredos mantidos por tanto tempo. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma sombra emergiu do chão, uma figura de traje escuro e expressão obscura. Vocês não deveriam ter lido, disse, e a voz ecoou como um trovão. A figura se aproximou e a luz parecia se apagar ao seu redor. Era um homem com um olhar que parecia carregar séculos de dor e arrependimento. Laura se lembrou de uma antiga foto da família. Um homem com um bigode. Um parente que sempre foi mencionado em sussurros e olhares nervosos. Você é o bisavô? Perguntou Laura, a voz quase falhando. Mas as palavras do homem não foram sobre o passado. O pacto que sua avó fez não é apenas dela. Eu sou parte disso. E você também. Fernando balançou a cabeça confuso e falava algo incoerente, mas a figura não parou. A linhagem está marcada, Laura. Vocês não têm escolha. O preço já foi pago e agora vocês têm que assumir. O estômago de Laura se revirou. Do que você está falando? Sua mente girava, tentando conectar os pontos. Por que você nunca falou sobre isso? Por que escondemos tudo isso? A figura sorriu, mas havia um peso nele que a fez recuar. Você achou que sua avó era a única? Sua família inteira foi ensinada a esquecer, a esconder. Mas os mortos não estão realmente mortos. E o que fizemos ainda está vivo. O diário emitiu um brilho intenso e uma onda de imagens encheu a mente de Laura. Viu seu bisavô em um ritual, cercado por sombras, proferindo palavras que distorciam a realidade. E no centro disso tudo estava um nome: Laura. Você está me dizendo que eu sou a chave? A realidade parecia desmoronar ao seu redor. Antes que pudesse reagir, o homem estendeu a mão e o diário voou para ela, suas páginas virando freneticamente. As palavras começaram a se organizar, formando um novo texto, revelando algo mais. Algo que tornava Fernando e ela parte de um propósito sombrio. Vocês têm que decidir. O que estão dispostos a sacrificar para se libertar? Fernando olhou para Laura, o medo em seu rosto misturado com uma determinação crescente. Nós não podemos fazer isso. Mas a figura os interrompeu.
É tarde demais para arrependimentos. O sacrifício aceita o que já foi decidido. Laura sentiu que uma corrente fria se formava entre eles. A conexão que compartilharam agora pendia entre uma escolha aterrorizante. E enquanto o diário brilhava com uma força avassaladora, o ar ao redor dele se tornou denso. Parecia que a casa inteira estava segurando a respiração. Se você abrir seu coração para a verdade, você pode abrir a porta da prisão. A voz do homem ecoou, quase um sussurro. E nesse momento, um som estrondoso fez tudo tremer. Um vidro quebrou e a casa rangia, como se estivesse morrendo ao seu redor. Laura entendeu agora que não havia como voltar atrás. O que isso significava para eles? A decisão pesaria sobre seus ombros, trazendo consequências irreversíveis. E enquanto as sombras dançavam, Laura e Fernando enfrentavam não apenas o passado, mas um futuro obscuro e o que realmente significava ser parte dessa linhagem. Qual seria o preço a ser pago? A casa parecia vibrar, como se estivesse esperando, e a resposta pairava no ar, carregada de promessas e perigos. O que eles fariam a seguir? O que a verdade realmente revelaria? E quando a tempestade finalmente acalmar, quem estaria em pé? O ar estava carregado de tensão. Laura e Fernando estavam em pé, o olhar fixo no diário que brilhava intensamente. O coração de Laura acelerava, a casa vibrava ao seu redor. O peso do passado e do futuro os pressionava. Antes que pudessem digerir tudo, um estrondo fez o chão tremer novamente. A luz parecia se apagar e uma sombra projetou-se sobre eles. A figura que se aproximava tinha a forma de um homem. Ele era familiar, mas não como os outros. O olhar frio, o sorriso contido. Laura sentiu um nó na garganta. Era o pai deles, um homem que ela acreditava estar morto há anos. Pai? A voz saiu trêmula, apanhada entre a incredulidade e a dor. Fernando recuou, seus olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Eu tinha que voltar, disse o homem, a voz baixa, como se estivesse carregando um peso muito maior do que seu corpo. O pacto, o que sua avó fez, não se limita a ela. Agora vocês também estão envolvidos. Estou aqui para ajudar. Ajuda? A palavra soou estranha, quase irônica, naquele momento sombrio. Laura, confusa, olhou para Fernando. Mas você não podia ter sumido assim. Por que não me disse que tudo isso ia acontecer? Eu tive que proteger vocês. Ele se moveu e a atmosfera na sala parecia mudar, mais densa. Às vezes, o medo nos leva a tomar decisões impulsivas. A maneira como ele olhava para eles, com um misto de amor e dor, a fazia hesitar. Mas há coisas que não posso explicar agora. Um barulho repentino fez a casa estremecer mais uma vez. Uma luz forte emitiu da página do diário, revelando uma passagem que Laura não tinha visto antes. O homem a olhou, seus olhos agora cheios de desespero. Não, você não pode! Mas era tarde! Cativada, Laura leu em voz alta. Só quem carrega o nome verdadeiro da linhagem pode quebrar o ciclo. Mas o preço é alto. O brilho se intensificou, como se aquela frase tivesse desencadeado algo profundo. O homem parecia ter mudado. A raiva e a tristeza em seu olhar se tornaram batalha. Você não entendeu. Se você quebrar isso, será o fim de todos nós. Ele parecia um parente perdido, mas também alguém com
completamente diferente, a sombra de algo que deveria ter morrido. Fernando gritou: Laura, o que você está fazendo? Mas já era tarde. A casa estava respondendo ao chamado. E tudo começou a girar e contorcer. Laura não sabia como recuar. Era sua chance de descobrir a verdade que moldou sua família. Mas a verdade estava mudando e não da forma que ela esperava. Diante deles, uma nova cena se formou. O diário projetou imagens e sons. Seu pai em um ritual na juventude, cercado por figuras sombrias e olhos famintos. Ele estava imerso na escuridão. Era você o tempo todo. Laura sentiu seu estômago se revirar. Você fez parte disso? Como você pôde? O homem olhou diretamente nos olhos dela. Eu não tive escolha. A linhagem arma um ciclo que tudo consome. A frustração e o desespero contorciam seu rosto. Mas esta é a última chance de mudar tudo! Se eu morrer outra vez, a maldição vai se cumprir e isso pode significar o fim. Era um momento de opressão total. O que eles pensavam que sabiam estava desmoronando. A sombra da verdade era mais escura do que Laura poderia imaginar. Ela olhou para Fernando, que tinha os olhos cheios de lágrimas e confusão. E se isso significar sacrificar você, pai? A pergunta pairou no ar, pesado, como em prenúncio de uma tempestade iminente. Silêncio. O tempo parou. Todo o peso do mundo estava sobre eles. Poderia ela realmente fazer isso? E o que isso significaria para eles como família? A tensão era insuportável. O diário pulsava com uma nova luz, quase que desafiando-os a tomarem uma decisão. E enquanto a casa girava em torno deles, a revelação do homem expôs um novo nível de dor. O que era proteger ou o que era trair? Vocês têm que decidir. Ele a olhou, um verdadeiro pedido em sua voz. Qual será o custo do amor? A pergunta ecoava como um manifesto contra a realidade. E no meio de todo o caos, uma verdade obscura se desenrolava. O amor não era apenas um laço, mas uma corrente. O chão continuava a tremer. E a atmosfera estava carregada com perguntas não ditas. O que eles fariam agora? Seriam fardos ou libertadores? A inquietação estava apenas começando. E no âmago de tudo, Laura notava um fio de esperança. Talvez a mudança estivesse mais próxima do que podiam imaginar. Mas a que preço? O ar estava carregado de tensão. Laura e Fernando estavam em pé, o olhar fixo no diário que brilhava intensamente. O coração de Laura acelerava, a casa vibrava ao redor. O peso do passado e do futuro os pressionava. Antes que pudessem digerir tudo, um estrondo fez o chão tremer novamente. A luz parecia se apagar e uma sombra projetou-se sobre eles. A figura que se aproximava tinha a forma de um homem. Ele era familiar, mas não como os outros. O olhar frio, o sorriso contido. Laura sentiu um nó na garganta. Era o pai deles, um homem que ela acreditava estar morto há anos. Pai? A voz saiu trêmula, apanhada entre incredulidade e dor. Fernando recuou, seus olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Eu tinha que voltar, disse o homem, a voz baixa como se carregasse um peso imenso. O pacto, o que sua avó fez não se limita a ela. Agora, vocês também estão envolvidos. Estou aqui para ajudar. Ajuda? A palavra soou estranha, quase irônica. Laura, confusa, olhou para Fernando. Mas você não podia ter sumido assim. Por que não me disse que tudo isso ia acontecer?
Eu tive que proteger vocês. Ele se moveu e a atmosfera na sala parecia mudar, mais densa. Às vezes o medo nos leva a decisões impulsivas. O olhar deles, cheio de amor e dor, a fazia hesitar. Mas há coisas que não posso explicar agora. Um barulho repentino fez a casa estremecer mais uma vez. A luz do diário revelava uma passagem que Laura não tinha visto antes. O homem a olhou. Seus olhos agora cheios de desespero. Não, você não pode! Mas era tarde. Cativada, Laura leu em voz alta. Só quem carrega o nome verdadeiro da linhagem. Mas o preço é alto, desencadeando algo profundo. O homem parecia ter mudado. A raiva e a tristeza em seu olhar se tornaram batalha. Você não entendeu. Será o fim de todos nós. A sombra que ele carregava se tornava tangível. Uma verdade obscura prestes a ser desvelada. Eu sou a chave! Laura sentiu a respiração falhar. E antes que pudesse continuar, aconteceu algo inesperado. O chão tremeu de novo e uma sombra emergiu. Não mais humana, mas uma entidade que estava presa na casa por tempo demais. Era uma sombra antiga, repleta de raiva e dor. Vocês não deveriam ter lido! Gritou, uma voz que reverberava como um lamento. A casa gemeu. As paredes pareciam querer se fechar sobre eles. A aparência de seu pai se distorceu, as características envelopadas em uma neblina de escuridão. Não, isso não pode estar acontecendo! Fernando exclamou, a voz cheia de pânico. Ele olhou para Laura, buscando respostas que não tinha, angustiado. Os sacrifícios foram feitos, os pactos não podem ser desfeitos, gritou a entidade. E enquanto isso, Laura notou algo no diário. Uma nova frase surgira, tão clara quanto a luz que havia desaparecido. A lealdade é a verdadeira maldição! Laura sentiu que o chão sob seus pés cedia. Em um instante, ela percebeu que a sombra não era apenas um espectro, mas o desejo de libertação de seu pai e, ao mesmo tempo, sua condenação. A sombra parecia capturar tudo ao seu redor, o tempo e o sentido se distorcendo. Você estava junto da sua avó quando fez o pacto. O desespero na voz de Laura fez ecoar toda a realidade. Fernando estava em choque, a expressão de compreensão e horror ao mesmo tempo. Você é parte disso, não é? O pai sorriu, mas era um sorriso vazio. Eu tentei esquecer, mas não posso. O legado é nosso e a escolha é sua. A sombra engoliu a luz. As paredes da casa agora pulsavam, chamando por um sacrifício. Laura se sentiu presa entre seus sentimentos por seu pai e o impulso de salvá-lo. O amor que tinha por ele entrava em colisão com a descendência marcada por sombras traidoras. Qual será o custo do amor? A frase ecoou no ar, um dilema que faria a verdade surgir, e naquele momento a luz do diário se apagou. A casa estava em silêncio, mas o peso da decisão pairava no ar. O que estava prestes a ser revelado poderia destruir tudo o que conheciam. Laura olhou para Fernando e os dois sabiam que nada seria como antes e que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que escolheriam? E a que preço? O ar estava carregado de tensão. Laura e Fernando estavam parados, com os olhares fixos no diário que brilhava intensamente. O coração de Laura acelerava. A casa pulsava ao redor deles, como se tudo estivesse à beira de um colapso. O
peso do passado, do futuro, pressionava como uma tempestade prestes a estourar. Então, em um instante, tudo mudou. Um estrondo profundo fez o chão tremer. A sombra da figura do pai parecia se contorcer, como se estivesse em constante luta com os demônios de seu passado. De repente, uma luz ofuscante surgiu do diário, iluminando tudo com um brilho branco, quase cego. Laura e Fernando se cobriram os olhos e, quando conseguiram enxergar novamente, o que viram fez suas almas estremecerem. Não era apenas o pai que estava diante deles. Ele estava acompanhado de outras figuras, sombras do passado, rostos familiares que eles jamais esperariam ver. A avó de Laura, com um olhar triste e olhos que pareciam saber demais. E um homem que Laura mal conseguia reconhecer. Era o bisavô, que ela achava que nunca conheceria. "Por que estão aqui?" Laura sussurrou, aterrorizada. O pai deu um passo à frente, a expressão agora dominada pela dor. "A verdade, filha, a verdade deve ser revelada." E antes que ela pudesse protestar, ele continuou. "Esse pacto que minha mãe fez, ele nos conectou de uma forma que não conseguimos entender. O preço que pagamos foi muito mais alto do que qualquer um imaginava." Fernando se colocou à frente, a voz tensa. "O que você quer dizer com isso?" A tensão na sala aumentava. Os rostos se tornavam um turbilhão de emoções. "Estamos ligados a algo muito maior. Algo que se arrasta por gerações!" gritou o pai. E nesse momento, tudo ficou ainda mais sombrio. As sombras ao redor começaram a murmurar em uma linguagem estranha. E Laura pôde sentir a casa pulsar como se estivesse viva. Uma verdade explosiva pairava no ar. "Vocês precisam entender, o sacrifício não é só um ato. É uma escolha, uma ligação." O pai olhou direto nos olhos de Fernando e, nesse olhar, Laura viu uma dor profunda e o peso de segredos escondidos. E, de repente, tudo se iluminou. A verdade que Laura temia ser revelada agora estava à disposição dela, como uma peça de quebra-cabeça que se encaixava de forma perturbadora. "Mas o que vocês esconderam?" O desespero em sua voz ecoou. Enquanto ela falava, a luz do diário se intensificou de novo, revelando imagens. Uma série de rituais, um ciclo repetido, uma troca insustentável. E no centro de tudo, a imagem do próprio pai. O olhar de Fernando mudou e ele se virou com horror para o pai. "Você é parte das sombras, não é? Você fez o mesmo pacto." A voz de Fernando tremia e a sala parecia se fechar em torno deles. Então, em um ato de desespero, o pai proferiu uma frase que congelou seus corações. "E vocês dois são a última chance de quebrar isso. Mas para isso, um de vocês terá que se sacrificar." Laura respirou fundo. O nó na garganta parecia impossível de engolir. O peso da verdade estava caindo sobre ela como uma avalanche. "Deixa eu adivinhar. Você esperou que fôssemos nós a decidir?" A raiva pitava em sua voz, mas o desespero começava a se infiltrar. Poderia de fato haver uma escolha? O diário começou a brilhar e as sombras se agitaram. "Vocês não têm opção. Se um de vocês não se oferecer, o ciclo continuará e tudo o que amam será consumido." A afirmação reverberou profundamente no abismo da consciência deles. Laura olhou para Fernando,
ambos com a mesma pergunta desenhada em seus rostos: até onde iríamos para salvar a família? Mas as maiores dificuldades estavam por vir. A esperança agora pairava em um fio tênue e a atmosfera se tornava pesada e opressiva. "Nós não podemos fazer isso!" gritou Fernando, a angústia desenhando suas feições. Mas a casa parecia responder, pulsando em um ritmo ensurdecedor. Qual será o custo do amor? A pergunta ficou no ar, como um eco de desespero e esperança. O que eles fariam agora? Qual caminho escolheriam? E ao encarar a verdade, quem realmente estaria disposto a sacrificar tudo? O ar estava carregado de tensão. Laura e Fernando estavam parados, com os olhares fixos no diário que brilhava intensamente. O coração de Laura acelerava. A casa pulsava ao redor deles, como se tudo estivesse à beira de um colapso. O peso do passado e do futuro pressionava como uma tempestade prestes a estourar. E então, em um instante, tudo mudou. Um estrondo profundo fez o chão tremer. A sombra da figura do pai parecia se contorcer, como se estivesse em constante luta com os demônios de seu passado. De repente, uma luz ofuscante surgiu do diário, iluminando tudo com um brilho branco, quase cego. Laura e Fernando se cobriram os olhos. E quando conseguiram enxergar novamente, o que viram fez suas almas estremecerem. Não era apenas o pai que estava diante deles. Ele estava acompanhado de outras figuras, sombras do passado, rostos familiares que eles jamais esperariam ver. A avó de Laura, com um olhar triste e olhos que pareciam saber demais, e um homem que Laura mal conseguia reconhecer. Era o bisavô que ela achava que nunca conheceria. "Por que estão aqui?" Laura sussurrou aterrorizada. O pai deu um passo à frente, a expressão agora dominada pela dor. "A verdade, filha, a verdade deve ser revelada." E antes que ela pudesse protestar, ele continuou. "Esse pacto que minha mãe fez, ele nos conectou de uma forma que não conseguimos entender. O preço que pagamos foi muito mais alto do que qualquer um imaginava." Fernando se colocou à frente, a voz tensa. "O que você quer dizer com isso?" A tensão na sala aumentava. Os rostos se tornavam um turbilhão de emoções. "Estamos ligados a algo muito maior, algo que se arrasta por gerações", gritou o pai, e nesse momento tudo ficou ainda mais sombrio. As sombras ao redor começaram a murmurar em uma linguagem estranha, e Laura pôde sentir a casa pulsar como se estivesse viva. Uma verdade explosiva pairava no ar. "Vocês precisam entender. O sacrifício não é só um ato, é uma escolha, uma ligação." O pai olhou direto nos olhos de Fernando, e nesse olhar Laura viu uma dor profunda e o peso de segredos escondidos. E de repente tudo se iluminou. A verdade que Laura temia ser revelada agora estava à disposição dela, como uma peça de quebra-cabeça. "Mas o que vocês esconderam?" O desespero em sua voz ecoou. E enquanto ela falava, a luz do diário se intensificou de novo, revelando imagens. Uma série de rituais, um ciclo repetido, uma troca insustentável. E no centro de tudo, a imagem do próprio pai. O olhar de Fernando mudou e ele se virou com horror para o pai. Você é parte das sombras, não é? Você fez o mesmo pacto." A voz de Fernando tremia e a sala parecia se fechar em torno deles. Então, em um ato de desespero,
O pai proferiu uma frase que congelou seus corações. E vocês dois são a última chance de quebrar isso. Mas para isso, um de vocês terá que se sacrificar. Laura respirou fundo. O nó na garganta parecia impossível de engolir. O peso da verdade estava caindo sobre ela como uma avalanche. Deixa eu adivinhar, você esperou que fôssemos nós a decidir? A raiva pitava em sua voz, mas o desespero começava a se infiltrar. Poderia, de fato, haver uma escolha? O diário começou a brilhar e as sombras se ajuntaram. Vocês não têm opção. Se um de vocês não se oferecer, o ciclo continuará e tudo o que amam será consumido. A afirmação reverberou profundamente no abismo da consciência deles. Laura olhou para Fernando. Ambos com a mesma pergunta desenhada em seus rostos. Até onde iríamos para salvar a família? Mas as maiores dificuldades estavam por vir. A esperança agora pairava em um fio tênue e a atmosfera se tornava pesada e opressiva. Nós não podemos fazer isso! Gritou Fernando, a angústia desenhando suas feições. Mas a casa parecia responder, pulsando em um ritmo ensurdecedor. Qual será o custo do amor? A pergunta ficou no ar, como um eco de desespero e esperança. O que eles fariam agora? Qual caminho escolheriam? E ao encarar a verdade, quem realmente estaria disposto a sacrificar tudo? Então, no meio dessa tensão, algo sinistro aconteceu. Um grito ressoou, não apenas no diário, mas dentro de todos eles. A avó se adiantou. O olhar cheio de fúria. Não deixem que isso aconteça, disse com um tom que fez a casa tremer. Eu fiz um acordo, mas não era para vocês. Laura ficou perplexa. O que você quer dizer? Sua avó nunca tinha falado assim. Naquele momento, o diário estremeceu e as páginas começaram a virar sozinhas, revelando uma passagem antiga, algo que parecia ter sido esquecido. A escolha é uma ilusão e o verdadeiro sacrifício vem da linhagem desconhecida. O pai olhou para a avó, agora em choque. Você sabia? A tensão entre eles era palpável. O diário soltou uma luz pulsante e algo se desprendeu dele. Era um colar. E não qualquer colar, mas um que Laura reconheceu imediatamente. O colar que havia pertencido à sua mãe. E o que ninguém esperava aconteceu. O colar começou a brilhar e, de repente, um turbilhão de sombras o cercou. Você não é apenas um sacrifício, Laura. Você é a chave para a liberdade e a conexão com os nossos ancestrais. Laura olhou para Fernando, agora mais confusa do que nunca. O que isso significa? E por que tudo girava em torno de mim? A casa começou a se desmanchar em um caos de luz e sombra, criando uma tempestade que ameaçava engolir tudo. Nesse momento, a avó a puxou. Você não entende. Tudo isso era um jogo. E nós estávamos jogando, e ainda jogamos. A escolha nunca foi sua. A liberdade só virá quando você decidir o que fazer com o colar. E apenas você pode decidir. Com essas palavras, um novo sentido de urgência se estabeleceu. O que Laura faria? O que a avó realmente escondia? E a conexão que unia a todos eles seria a salvação ou a condenação? A verdade se aproximava e ainda havia muito para descobrir. Num labirinto de revelações que parecia nunca ter fim, o diário continuava a brilhar intensamente e o colar parecia vibrar nas mãos de Laura. Uma presença pesada ocupava o espaço, como se a casa estivesse respirando, esperando por algo que estava prestes a acontecer. Laura olhou para Fernando e a tensão era palpável. O que sua avó realmente escondia? O que significava tudo aquilo? De repente, a sala tremeu, como se um terremoto estivesse prestes a engolir tudo. A luz do diário ofuscou.
e a figura da avó se distorceu, seus olhos agora brilhando com um misto de fúria e desespero. Vocês não podem acreditar em tudo que viram! Ela gritou, a voz ecoando como um trovão. Por que não podemos? A pergunta de Laura saiu como um sussurro, mas havia uma firmeza em sua expressão. Seu segredo está aqui e precisamos saber a verdade. Foi então que a avó fez algo inesperado. Ela avançou em direção ao diário e, com um movimento rápido, rasgou uma página. A luz instantaneamente se apagou e um silêncio opressivo tomou conta do ambiente. Laura sentiu um frio na espinha. O que ela estava fazendo? No final, eu fiz o que tinha que ser feito, a avó murmurou, antes de olhos cheios de tristeza se voltarem para Laura. Às vezes, para proteger, você precisa sacrificar, mesmo que seja alguém que ama. Havia uma escolha? Havia um outro jeito? Fernando questionou, seu corpo tenso, angústia evidente em seu tom. A avó parecia hesitar, como se estivesse lutando com o peso de suas decisões. Então, no que parecia ser uma última tentativa, Laura segurou o colar, a energia correndo através de seus dedos. Você não é a única que pode decidir o futuro, avó. A linhagem não é uma prisão e nós não somos suas marionetes. Mas nesse instante algo surpreendente aconteceu. O chão sob eles começou a se rachar, como se a casa estivesse se despedaçando, revelando uma escuridão profunda. Criaturas emergiram, sombras que pareciam formar uma tempestade de desespero. Laura se sentiu puxada, seu corpo lutando contra uma força invisível. Não, isso não é o que eu... Não é assim que deve acabar, gritou sua avó, e nesse desespero, a figura familiar começaram a desmoronar. Mas antes que Laura pudesse reagir, ela viu o rosto de alguém entre as sombras. Era a mãe, mas não era a mãe que ela conhecia. Era como se o reflexo dela estivesse distorcido, presa entre o presente e o passado. Você me trouxe aqui. Você me fez pagar o preço por suas escolhas. A mãe gritou, sua voz repleta de dor. O coração de Laura disparou e uma onda de choque percorreu seu corpo. Era como se tudo estivesse conectado de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Você não é apenas uma parte disso, Laura. Você também está condenada. A frase da mãe cortou como uma faca. Laura tinha certeza que havia amor nos olhos dela, mas agora só via raiva e culpa. Eu não estou condenada. Eu não sou um sacrifício. Laura se sentia mais forte, mas ao mesmo tempo a presença da mãe a deixava paralisada. E num momento de súbita compreensão, o diário começou a brilhar novamente, trazendo à tona imagens dos sacrifícios que sua família havia feito. O colar em suas mãos pulsava, revelando que não era apenas um símbolo, era um juridicamente. A luz explodiu e Laura sentiu como se a casa estivesse em chamas ao seu redor. Sob uma chuva de luz e sombras, a avó fez um movimento desesperado para deter a mãe. Não fui eu quem quis isso. Eu fiz o que era necessário. Mas a mãe respondeu com um grito que ecoou como uma maldição, e tudo em volta deles parecia desmoronar. Laura olhou para o colar, e naquele instante tudo se tornou claro. O sacrifício não era apenas um ato, mas algo muito mais complicado. Entre sussurros, as sombras riam e choravam. As almas perdidas clamando por redenção. Escolha! A voz de uma sombra sussurrou, ecoando na mente de Laura e Fernando. As palavras pairavam no ar e o ambiente estava prestes a explodir em um caos ainda maior. Laura não sabia o que decidir e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Poderia ela realmente quebrar o ciclo? Com um último olhar para Fernando, se perguntou:
O que eu estou disposta a sacrificar para salvar todos? E a pergunta ficou no ar, silenciosa e angustiante, enquanto a tempestade de sombras tomava conta da casa. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e o que quer que fosse que sua avó tinha escondido estava prestes a ser revelado de uma forma que nenhum deles poderia prever. Laura estava paralisada. O colar pulsava em suas mãos e a casa ao redor começou a se desintegrar sob a pressão das sombras. As vozes dos ancestrais a cercavam, um coro de lamentos e sussurros que pareciam pedir, implorar por Lee. A mãe dela, uma imagem distorcida e cheia de raiva, era uma presença constante que a fazia duvidar de tudo. Você me trouxe aqui, você me fez pagar o preço por suas escolhas, a mãe gritou de novo, a voz ecoando como um trovão entre as paredes da casa. Laura sentiu um aperto no peito. A dor da rejeição a envolvia. O ambiente tremeu e um rugido de vento penetrou no sótão como se a casa estivesse viva. E então, a avó, em um movimento desesperado, ergueu as mãos e gritou: "Chega!" E foi nesse momento de silêncio cheio de tensão que tudo aconteceu. A parede atrás deles começou a se rachar de forma alarmante, como se uma força invisível estivesse empurrando contra ela. De repente, uma luz intensa explodiu de uma fenda, preenchendo o espaço com uma claridade ofuscante. Laura e Fernando se protegeram, mas os rostos familiares foram ofuscados pela luz. O que viria a seguir era inimaginável. Uma figura majestosa emergiu da luz e Laura reconheceu um rosto familiar, mas não era a mãe que conhecia. Era uma versão mais jovem dela, com um brilho de esperança nos olhos, e então algo fluiu entre elas. Uma sensação diferente, como se todas as memórias, todos os momentos juntos estivessem colidindo. "Mãe?" Laura sussurrou confusa. "Eu sou a razão pela qual você está aqui, Laura." A figura respondeu com uma voz melodiosa e distante. "Eu fiz uma escolha e você também precisará." As palavras eram como um feitiço prendendo a atenção de Laura. Mas em um estalo, a imagem da mãe se tornou opaca e a figura se transformou em outra pessoa, seu avô, desaparecido há muito tempo. Mas, ao contrário do que lembrava, ele estava ali com um olhar de tristeza profunda. "Você não entende", ele começou, e as sombras começaram a girar. "Eu era parte disso tudo. O que a sua avó fez foi para salvar a família, mas também nos condenou." O choque atingiu Laura como um golpe. Todo este tempo, ela pensou que a linhagem fosse uma maldição, uma responsabilidade. Mas agora compreendia algo mais sombrio. Este sacrifício não era apenas da avó, mas de toda a família. A luz do diário piscou e, numa fração de segundo, imagens do passado surgiram diante dela. O avô em rituais, a avó justificando decisões. Os segredos que pareciam ter se acumulado para criar um fardo pesado demais de se carregar. A casa tremeu, o ar ficou pesado e o tempo parecia estar se distorcendo. Você precisa escolher, mas a sua escolha vai definir tudo. Se você quebrar o ciclo, você libertará todos nós e condenará outros. O avô olhou diretamente em seus olhos e todo o peso de sua linhagem pairou sobre ela. Era uma escolha cruel e o destino da família parecia estar em suas mãos. Laura olhou para Fernando. A urgência em seus olhos refletia a mesma incerteza que sentia. Antes que pudessem processar tudo,
algo causou uma explosão de luz ao redor deles e a casa começou a se fragmentar. As sombras se agitaram e Laura se viu puxada para o centro. A avó gritou: "Você não pode fazer isso!" E nessa fração de diferença, Laura tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela ergueu o colar e gritou: "Eu escolho a verdade!" Mas, assim que essas palavras saíram de sua boca, o chão parecia rachar sob seus pés. Uma onda de choque partiu do diário e envolveu tudo em um redemoinho de luz e escuridão. A verdade se desdobrou como uma flor em tempo acelerado, revelando a verdadeira natureza de todos ali presentes. E então, quando os ecos de vozes eram mais altos do que nunca, um último segredo emergiu das profundezas de sua mente. Laura, você não é quem pensa que é. Os olhos de Laura se arregalaram. E tudo ao seu redor desmoronou em um caos. Aquilo não era apenas um eco do passado, mas uma revelação que mudaria e destruiria tudo o que ela acreditou desde o início. E o que poderia ser essa verdade que desafiava sua própria realidade? A pergunta ecoava fria e solene, escura e escuridão travavam uma batalha em seu interior. O que estava prestes a acontecer seria devastador. Laura sentiu a pressão da verdade como um peso insuportável e a luz ao seu redor queimava intensidade. O colar pulsava em suas mãos, uma conexão viva entre passado e presente. As sombras se agitaram, mas a imagem da mãe ficou clara no centro do turbilhão. Você não pode ter medo de quem você é. A figura gritou, seus olhos transbordando de um desejo de redenção. Mas o que a mãe realmente queria? A resposta estava próxima, como uma brisa suave que precede a tempestade. Laura respirou fundo, sentindo o nó em sua garganta se apertar. "Eu sou parte disto", sussurrou a mãe, e a revelação ressoou nas paredes da casa. "Você é a chave para quebrar o ciclo do sofrimento." E então, algo nas sombras piscou, talvez uma esperança. "O que significa isso?" Fernando perguntou, a voz saindo entrecortada. O chão continuava a tremer e a luz intensificava, imprevisível. "O colar é nosso legado", gritou a avó, e suas mãos tremiam enquanto ela se aproximava. "Somente através dele você poderá decidir o que fazer." Laura e Fernando trocaram olhares. O verdadeiro desafio não era só quebrar a maldição, mas decidir o preço a ser pago. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laura. "Eu não posso sacrificar vocês. Eu não quero esse poder." As sombras rugiram e a casa parecia revirar-se, protestando contra a decisão que estava por vir. O coração de Laura batia forte e, em um momento de clareza, ela ergueu o colar. "Chega! Estou cansada de ser parte de um ciclo de dor." A luz explodiu e as figuras ao seu redor tremeluziam como velas prestes a apagar. "Vocês decidirão, mas também terão que enfrentar o que fizeram." Sua declaração ecoou, uma onda de coragem varrendo o espaço. Então, no ápice da tensão, a casa se desfez ao seu redor. Uma luz pura preenchia cada canto, e os rostos antes sombrios agora estavam envoltos em um brilho de paz. A conexão entre eles se estreitou, e as sombras começaram a se dissipar como fumaça num dia ensolarado. Laura percebeu que tinha mais controle do que imaginava.
As imagens de dor se transformaram em memórias de alegria, lembranças de risadas, de amor e de felicidade. Tudo o que havia nestes rostos se uniu em um abraço, não de despedida, mas de libertação. "Eu escolho a luz!" gritou Laura, e o colar brilhou intensamente, irradiando uma onda de amor e esperança. E naquele instante, tudo que era pesado e escuro se perdeu na luz simples e clara da verdade. Os rostos da família, antes borrados pela dor, agora brilhavam com amor, e a maldição começou a se desvanecer. A casa não era mais um labirinto de dor, mas um santuário da memória de quem eles eram. Laura, segurando a mão de Fernando, sorriu. Fomos além disso. Somos mais do que apenas o passado. O colar flutuou de suas mãos e se dissolveu em partículas de luz, espalhando esperança pelo ar. Mas a atmosfera ainda estava viva. Laura sentiu um arrepio. Sim, havia libertação, mas o custo ainda pairava no ar. A linha que separava a realidade da fantasia ainda era frágil. Que mais está por vir? Pensou, a mente agitada com a incerteza. A casa agora era um espaço de renovação. Um lugar onde as memórias poderiam reviver e seu legado redobrar. As sombras se dissiparam, mas perguntas ainda permaneciam. E ali um novo capítulo começava. Laura e Fernando estavam prontos para enfrentar o que viesse. E assim, com o coração repleto de esperança, eles deixaram a casa que sempre foi seu lar. Mas também algo além, um lar renovado, onde a luz e a verdade prevaleciam. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.